Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quem criou o termo sociologia, o que a sociologia estuda e qual o objetivo de estudo da sociologia aplicada à administração. Meu nome é Josiane Silva e eu estou aqui estudando para a minha AP3. Eu uso o método Feynman e eu vou agora mostrar para você o que você precisa saber aqui sobre a matéria, certo? Para fazer a prova. Tem um vídeo aqui que eu já mostrei como foi que surgiu a sociologia e agora nós vamos mostrar a evolução, os conceitos, a interação social, as relações sociais, e essa é apenas a primeira aula e ainda tem um monte de aula pela frente. Então, bora lá! Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, assim você vai ser avisado quando eu publicar novos vídeos. Vamos começar aqui pela evolução da sociologia. O termo sociologia, ele foi criado por Auguste Comte e ele tinha, dentro daquele contexto que ele estava vivendo, que era da época da Revolução Industrial, da estabilidade do capitalismo, ele estava vivendo numa sociedade que ele via vários problemas, então ele criou a ideia aqui a ideia de uma sociedade modelo baseada no amor, na ordem e no progresso. Isso aqui é o lema da nossa bandeira, né? Que é positivista. Os dois grandes ramos que ele dividiu a sociologia, o estudo da ordem social e o estudo do progresso social. A sociologia é uma ciência dos fenômenos sociais, então por isso ela utiliza os métodos. Ela tem o método histórico, comparativo e o estatístico. No método histórico, ela estuda a ordem e as causas dos surgimentos de um dado sistema ou de um processo histórico. Então, dentro do método histórico, ela analisa um fenômeno como aumento de criminalidade, de doenças, processos educacionais, políticos e sociais. Então, ela vê o que está acontecendo ali historicamente na sociedade, certo? Aí, ela utiliza também o método comparativo. Então, dentro do método comparativo, o que a ciência faz, o que a sociologia faz? O que está acontecendo nessa região, está acontecendo nessa outra também, por quê? Quais são os motivos? E dessa forma ela vai coletando dados e informações sobre as incidências, sobre os fatos e acontecimentos. O primeiro a usar o método comparativo que se tem notícia foi Aristóteles, está na sua obra Política e Constituição de Atenas. E Aristóteles já tinha a ideia de que o homem vive em sociedade, então ele tinha ali um conceito já de sociedade e ele já analisava as organizações sociais das cidades antigas e já elaborava estudos sobre a ordem social. Uma das características que ele encontrou no conceito de sociedade como ser vivo, que estavam sujeitos às mesmas leis que regem o ser humano, que é o nascimento, o crescimento e a morte. Aristóteles entendia a família como um grupo social, que o homem era um animal político e que a sociedade é constituída por grupos. Dentro do método científico, da ciência aqui da sociologia, ela usa o método estatístico, que é o levantamento de dados para entender as tendências desses fenômenos sociais, daquilo que está acontecendo na sociedade. Então, ela levanta os dados. Esse método pode ser um pouco confundido com a sociometria, que é a ciência, que também é uma ciência, mas que serve para medir matematicamente os fenômenos sociais. Já entendemos aqui que a sociologia ela é caracterizada como ciência porque ela consegue usar métodos científicos para validar aí os seus conceitos, as suas ideias e os seus estudos. O conceito da sociologia, isso precisa estar muito claro para a gente para fazer uma boa prova, né? Então vamos lá. Castro ele diz que a sociologia estuda estruturas sociais, o comportamento social, as variações da sociedade, suas formas e seus fatores. Então a sociologia é uma ciência que estuda a vida social humana e estuda estrutura e dinâmica dos sistemas sociais, como as empresas, as instituições religiosas e políticas e as demais instituições. Então, ela estuda o sistema como um todo. O conceito de sociologia é aplicado à administração porque a sociologia aqui dentro ela estuda as empresas dentro do enfoque organizacional. Ela estuda os fatos sociais que interferem nas organizações e como essas organizações influenciam
a sociedade. Ela estuda os fenômenos sociais, como o uso de álcool, a pobreza urbana, doenças do trabalho, carnaval. Todo tipo de fenômeno social é estudado pela sociologia. A sociologia dentro das organizações, ela observa os conteúdos dos papéis profissionais, as normas e os diversos tipos de papéis que existem dentro de uma organização. Ela tem interesse pela estrutura flexível da organização, pela estrutura flexível profissional. Ela tenta entender a relação que esses papéis têm entre si e a relação dos indivíduos com cada um dos papéis que ele exerce dentro da organização. Ela também se preocupa com a unidade organizacional, com a ambição das empresas e com a tensão e conflitos internos e externos dessas empresas. Ela estuda as causas dos conflitos, dos problemas, o desenvolvimento, as leis, estuda a regulamentação desses conflitos, como funciona, se funciona ou não. Então, dentro da administração, o conceito de sociologia ele é aplicado por bom funcionamento, para estruturação e para entender como que as organizações funcionam dentro da sociedade. Para isso, para fazer esse estudo da sociologia, ela precisa estudar como funciona a interação social. E quem estuda ciências sociais, eles enfatizam que cada indivíduo vê o mundo de acordo com seus próprios olhos. Para entender a interação social, é preciso entender como que cada grupo de indivíduos funciona, como cada grupo entende as coisas. E aí eles estudam pequenos grupos dentro das organizações para entender como que ele influencia os membros e qual é o impacto dos comportamentos deles dentro da organização. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que todo contrato social e o processo de interação são consequências de algum fenômeno social. Para considerar isso, eu preciso observar os indivíduos que participam e qual é o envolvimento e o modo que ele participa dessa interação. Dentro desse contrato e de processo de interação, existe a comunicação. A comunicação, nós sabemos que ela é considerada como um sinônimo de interação social. E a socialização, como que ele é aceito, como que ele interage. Então, isso tudo caracteriza a socialização. E dentro desse contrato social, desse processo de interação, tem os processos sociais. Então, a interação, ela acontece por meio de processos sociais. Você vê assim que aqui existe a comunicação e a socialização. Mas qual é esse processo? Para que exista esse processo, essa interação, existe a cooperação, a competição, conflito, acomodação e assimilação. Isso cai bastante em prova. Então, porque são pontos importantes. Vamos observar aqui. A cooperação é aquela proximidade dos indivíduos em ações conjuntas ou parceladas. É aquele trabalho em grupo, é aquele trabalho em que você vai pedir ou vai pagar um advogado ou vai fazer um contrato de compra e venda, enfim, que você vai precisar da cooperação de alguém, pagando ou não, para que você resolva aquele trabalho ou para que saia algum projeto. Já a competição, ela é uma luta inconsciente contínua. Quais são os objetivos? Essa luta inconsciente contínua, ela tem objetivo de bens ecológicos, que é o ar, a luta pelo ar, pelo solo, pela água, pela fauna, pela flora, é uma luta inconsciente contínua. E econômica, por exemplo, o meu sapato, a minha casa, o carro do meu pai, da minha mãe, é assim. Então, essa luta inconsciente e contínua para adquirir os bens ou para defender direitos, né, de melhoras do ar, da água, da sociedade. Já os conflitos, ela é uma luta consciente e é uma luta por status. É uma luta por alguma coisa que você quer. É uma luta intermitente. Você vai lutar por um período de tempo por aquilo e depois que você conseguir, pronto, você não vai mais lutar por aquilo. Já a competição, não. Ela é uma luta inconsciente e contínua. Observa a diferença disso daqui para não se confundir. Então, os conflitos é uma luta consciente por status.
Já a acomodação é uma solução provisória de conflitos. Estava ali com conflito, mas encontramos uma solução e aí faz um acordo trabalhista, faz conversa sobre uma questão política ou religiosa, e durante um período aquela solução ela é resolvida, ela é provisória. Por quê? Porque quando aquela situação ou aquela coisa deixa de existir e volta de novo a incomodar, volta o conflito, certo? Que é aquela luta consciente por status, por resolução de um problema, e buscando uma acomodação, buscando uma solução provisória dos conflitos. Os conflitos políticos, os conflitos religiosos, os conflitos sociais, eles são sempre uma acomodação. Por quê? A solução é sempre provisória. Por quê? Porque ela deixa de existir num período e passa a existir em um outro período, ou um momento em outro momento. A assimilação acontece porque o conflito foi resolvido de forma definitiva. Isso significa você viajou para um outro país, aí quando chega naquele país, você vai entrar em conflito, em choques de cultura, por exemplo. Mas logo você vai assimilar aquela cultura, aquela língua, a alimentação, a religião daquele lugar, enfim. Então você assimila aquilo e isso fica como definitivo. As relações sociais, segundo Castro, é produto de interestimulação envolvendo 2 ou mais indivíduos. Então as relações sociais, claro, ela acontece a partir de 2 pessoas. Para entender melhor como funcionam as relações sociais, a gente precisa entender que nas organizações elas acontecem em alguns planos. Por exemplo, nas organizações, as relações sociais sempre são coletivas. Por quê? Quer dizer, todo o público dentro daquela instituição ou daquela organização, ela vai seguir algumas regras de sobrevivência. Então, dentro dessas relações sociais, ela opera no plano público e ao mesmo tempo impessoal. Então, não depende da sua vontade de acontecer alguma coisa ou não dentro daquela empresa. Elas são organizadas. Então, essa interação coletiva, essa relação coletiva, ela é organizada. Porque ela possui estabilidade, possui estrutura e essa estrutura ela é formada, baseada no comportamento, nos valores, nos padrões e nos modelos daquela instituição, daquele sistema político, daquele sistema social e religioso. Então, não depende da vontade das pessoas. Tudo já está organizado, tudo já está estabelecido. Diferentemente, as relações não organizadas. As relações não organizadas, ela acontece no âmbito interpessoal e individual e possui caráter informal. É aquele relacionamento com pai, filho, com cônjuges e de amizades. Ela não tem formalidade, não tem uma estrutura, não tem uma base. Cada pessoa que convive em um grupo, ele tem uma posição que assegura a ela alguns direitos e lhe impõe alguns deveres. Então, dentro dessa convivência, tem alguma coisa chamada relação de troca. E essa relação de troca recebe o nome de status. Esse status, ele pode ser atribuído àquele que vem da monarquia, que já vem um direito adquirido, a pessoa não precisou trabalhar para conquistar aquele status. E tem o status adquirido, que é aquele que a pessoa precisa se esforçar, que ela precisa trabalhar para adquirir aquele status, que pode ser a conclusão de um curso superior, como a promoção em um trabalho, a colocação em um serviço público, a mudança de situação financeira dela depende do esforço dela. Então, esse status, ele é denominado uma relação de troca. As nossas relações sociais, elas estão dentro do critério chamado de vida em grupo. Nós não conseguimos viver sozinhos, ainda que a gente esteja sozinho. Nós dependemos de outros grupos, como, por exemplo, assim, alguém está fabricando as suas roupas, alguém está fabricando os seus sapatos, alguém está fazendo material de construção, alguém está fazendo alguma coisa. Então, nós não vivemos sozinhos, ainda que a gente esteja sozinho. E essa relação social se estabelece os grupos sociais. Isso aqui, quando normatizado
essa vida em grupo normatizada, ela recebe o nome de institucionalização, que é a regularidade das normas. Por exemplo, o ônibus vai passar em tal horário. Então, o motorista, a empresa, a indústria, quer dizer, alguém fez as coisas acontecer para que o ônibus passe naquele horário. Então, isso chama institucionalização da vida em grupo. Os grupos sociais, como eu já disse, é um conjunto de 2 ou mais pessoas, e esses grupos sociais, eles podem ser primário, que são aqueles que têm uma proximidade social de longa duração, como a nossa família, certo? E eles podem ser secundários, que têm uma distância social e têm uma duração limitada, como os nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, vizinhança, enfim. Então, tem uma distância social. Alguns indivíduos desse grupo secundário podem passar a fazer parte do nosso grupo primário, porque pode haver uma amizade mais profunda, pode haver um relacionamento, um casamento, enfim. Então, ele passa a fazer parte dessa proximidade e ter uma duração de amizade, de socialização maior. E para finalizar, vamos ver quais são os fatores que justificam o surgimento da sociologia. Já falei disso aí no outro vídeo, mas como é muito importante saber por que de tudo isso, vamos voltar aqui a rever quais são os fatores que justificam o surgimento da sociologia. O novo estilo de vida foi um dos fatores. As pessoas viviam de uma forma antes da era industrial e passaram a adotar um novo estilo de vida que elas dependiam de uma empresa, do trabalho, de um emprego, de um salário para sobreviver. Outro fator foi a conversão de massas humanas em simples trabalhadores privados de suas posses. Se você lembrar aí na história do pensamento administrativo, você vai ver que as pessoas, elas tinham posse das suas ferramentas, da sua mão de obra, do seu trabalho, do seu pedacinho de terra para plantar e trocar e para viver, para se manter. Com a industrialização, isso mudou e todas essas pessoas foram convertidas em apenas trabalhadores de uma empresa e sem posses. Isso ocasionou um efeito traumático, porque desapareceu os pequenos proprietários rurais, os artesãos independentes, aumentou, as horas de trabalho foram prolongadas, os baixos salários foram um dos fatores que justificaram o surgimento do estudo da sociologia. A utilização da máquina no processo foi outro fator, o aparecimento de uma classe trabalhadora urbana e o aumento da prostituição, do suicídio, do alcoolismo, do infanticídio, da criminalidade, entre outros fatores, foi o que justifica o surgimento da sociologia. A sociologia, ela surgiu para tentar encontrar uma solução para aquelas coisas que estavam trazendo problemas dentro do novo sistema, que era o sistema capitalista. Então é isso. Tudo que nós vimos agora é apenas da aula 1 de Sociologia nas Organizações e até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o homem e o trabalho.